Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e hoje eu quero orar com você para nós repreendermos a frieza espiritual da nossa vida. Isso mesmo, irmãos, nós precisamos estar avivados com o Espírito Santo e para isso nós precisamos mandar embora todo o mal, tudo aquilo que causa a frieza espiritual, o desânimo na nossa vida. Então eu quero falar com vocês algo muito interessante. Sabe quando você sente que a sua vida está estagnada, assim como se você estivesse sozinho e que a frieza espiritual é algo, irmãos, que muitos de nós experimentamos. E na maioria das vezes nós não sabemos como vamos superá-la. Isso mesmo. Então, tem muitas maneiras de nós reacendermos o fogo em nossa vida e, consequentemente, nós vencermos essa frieza espiritual. E eu quero falar sobre isso com vocês. Então, se tu estás passando por algo parecido, estás aí, parece que a vida parou, estagnou, você não sente a presença de Deus, aquele sentimento de que Deus não está te ouvindo, isso mesmo, eu quero te falar que o nosso Deus é poderoso para reacender essa chama espiritual na sua vida. Mas nós temos que entender o que é frieza espiritual. Aí tu pode estar te perguntando, irmã Radassa, o que é frieza espiritual? Então eu te falo que é aquela sensação de que a sua vida espiritual está enfraquecida, paralisada. De alguma forma você sente que está desconectada das coisas do alto. E é muito comum algumas pessoas que atingem uma vida prática e constante de oração e de leitura bíblica se sentirem assim. Tu acredita? Isso mesmo. A maioria das pessoas que tem esse sentimento de frieza espiritual são pessoas que se dedicam à oração, que se dedicam à leitura, à meditação da palavra do Senhor. Mas eu quero te falar que as pessoas que experimentam essa intimidade com Deus são aquelas que também experimentam a frieza espiritual. Exatamente. E como que nós podemos identificar essa frieza espiritual e superar ela? Embora pareça difícil superar, passar por cima e reacender o fogo do Espírito Santo na sua vida espiritual, nós entendemos que a conexão que nós temos com Deus, por ela ser uma conexão profunda, o mínimo de tempo que a gente passa sem ler a Bíblia, sem orar, sem se conectar com Deus, já bate esse sentimento de que estamos afastados dele e que estamos distante dele. Mas eu quero te falar que não, que muitas das vezes esse sentimento de frieza espiritual bate na nossa vida, sabe por quê? Porque por um momento nós deixamos de dedicar tempo à oração. Exatamente. Então nós temos esse sentimento de que Deus está distante de nós, porque nós tínhamos uma rotina constante de oração, uma rotina constante de leitura, de meditação da palavra de Deus, e por alguma razão nós vamos deixando de meditar, deixando de orar mais e diminuindo o ritmo da constância, e isso faz com que acenda-se em nós um pisca-alerta, tipo assim, está começando a ficar frio, sabe aquele negócio quando você diz tá quente, tá frio, quando tem algum objeto que você esconde, brinca com a criança, tá quente, a criança vai se aproximando do lugar onde está escondido o objeto e você diz tá quente, a pessoa se afasta, tá frio. É dessa maneira com
a nossa vida espiritual. Quanto menos tu ora, mais frio espiritualmente você vai ficando. Então isso não quer dizer que você ou seja, abandonando Deus, que você não ama mais a Deus. Só está acontecendo o fato de que você está se comunicando menos com Deus e por essa razão o seu espírito sente esse distanciamento e ele vai te dando um pisca-alerta que você precisa reativar o contato direto com o Pai. E como que eu reativo, né, esse contato direto com o Pai? É através da constância em oração. Entendeu, meu amado irmão, minha amada irmã? Você precisa reativar a sua constância de oração, porque uma das causas da frieza espiritual na vida do crente, do cristão, é a falta de oração. Ah, mas eu oro. Não, mas o Espírito Santo, nosso Deus, ele quer mais contato, mais relacionamento com você, porque isso é alimento espiritual necessário para nutrir a sua relação com Deus. Então, se você diz, está me faltando tempo para dedicar à oração ou à leitura da Bíblia, isso você contribui. Exatamente isso que eu vou te falar. Você contribui para a frieza espiritual. Tá entendendo? Então, eu quero te falar nesta manhã. Se você quer sair da frieza espiritual, você precisa dedicar tempo à comunhão com Deus, em oração e em meditação da sua palavra, porque assim você vai conseguir reacender a chama espiritual na sua vida. Escute o que eu vou te falar. Quando a frieza espiritual bate a porta, nós temos a tendência a nos afastar das pessoas. Exatamente assim. Por quê? Porque nós começamos a encontrar problemas nas pessoas, nos irmãos, então nós nos afastamos das pessoas, nos isolamos da igreja, da comunidade em que nós ali congregamos e fatalmente essas atitudes vão nos levar à frieza espiritual, que é a falta de motivação a estar adorando a Deus e participando dos trabalhos com os irmãos. Então eu quero falar para ti na manhã deste dia. Reacenda a chama do Espírito Santo na sua vida. Vamos a alguns sinais. Talvez você diga assim, oh meu Deus, então quer dizer que eu estou entrando numa frieza espiritual porque eu estou lendo menos a Bíblia, porque eu estou orando menos. Exatamente, essa oração da manhã eu quero trazer para você um sinal de alerta para que você não venha a cair na frieza espiritual, porque se você cair na frieza espiritual, isso pode te levar a morrer na sua vida com Deus. E eu não gostaria que você chegasse assim. Você precisa reacender a chama e romper esse ciclo e ir mais além, a intimidade com Deus. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda alguns sintomas e sinais, meu querido irmão, minha querida irmã, daquilo que é frieza espiritual. Se você está tendo algum desses sintomas, então fique atento, porque você precisa voltar a meditar na palavra de Deus e a orar um pouco mais. Ah, mas eu já oro. Ore mais, porque se algum desses sintomas estiver na sua vida, pode indicar que você está vivendo um caminho de frieza espiritual, ok? Então vamos lá. Alguns dos sinais que você pode estar passando por uma frieza espiritual é quando se tem dificuldade em encontrar alegria na vida espiritual. Se você está sentindo dificuldades em ter alegria na vida espiritual, o inimigo está te atacando para realmente você abandonar a sua fé e te colocar numa frieza espiritual. Outro sinal, tá? É que você sente que Deus está muito distante de você. Você sente Deus pertinho de ti ou você está sentindo que Ele está distante de ti?
Se tu está sentindo que Deus está distante de ti, é porque o inimigo está atacando a sua vida espiritual, te colocando desânimo em orar e ler as Sagradas Escrituras. Porque quanto mais você busca Deus, mais você se preenche com as coisas que são do alto, o sentimento é que você está bem pertinho de Deus. Então, se o sentimento que tu tem não é de filha que está bem pertinho de Deus, quer dizer que você está se afastando do Pai. E você precisa, então, reacender a chama espiritual de Deus na sua vida. Vamos lá, mais um sinal? Outro sinal de que você está aí passando por um momento de frieza espiritual é que você, meu querido irmão, não se sente motivado a ler a Bíblia e também a orar. Se você não sente motivado em ler a Bíblia, não tem vontade de ler a Bíblia e também não tem vontade de orar, isso é um dos sinais de que a frieza espiritual está batendo a sua porta e você então precisa literalmente buscar a ajuda do alto para você romper e vencer essa frieza espiritual. E eu quero falar de mais um sinal sobre a frieza espiritual, e isso aqui é muito importante. Eu estou dando alguns sinais para você que está ouvindo essa meditação e participando desta oração desta manhã, você possa verificar se você está passando por um momento de frieza espiritual ou não. E se você estiver, agora, daqui a pouquinho eu vou fazer a oração, nós vamos repreender toda a frieza espiritual da sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Quando você não sente mais a presença do Espírito Santo. Sabe quando diz assim, nossa, mas todo mundo está sentindo a presença do Espírito Santo, eu não estou sentindo mais. Quer dizer que talvez você esteja entrando numa frieza espiritual na sua vida. E isso é grave, então precisa-se vencer e buscar a ajuda do alto. Então, talvez você me pergunte assim, irmã Radassa, mas como que eu vou vencer essa frieza espiritual? Tudo isso que a irmã falou até agora, parece a minha vida, parece que está acontecendo comigo. Como que eu faço para vencer a frieza espiritual? Então eu quero te falar que, embora pareça difícil no começo reacender o fogo do Espírito, uma das melhores maneiras de você começar a superar a frieza espiritual é simplesmente você começar a praticar. Escute isso. Comece a praticar a gratidão a Deus. Então eu quero te convidar. Como que eu faço para vencer a frieza espiritual e reacender a chama de Deus, do Espírito Santo na minha vida? Começo a praticar a gratidão. Comece se concentrando em tudo de bom que Deus já te deu e já fez na sua vida. E comece agradecendo a Ele. Senhor, muito obrigado pela minha casa. Muito obrigado, Senhor, pelo meu carro. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Muito obrigado, Senhor, pelos bens materiais que eu tenho, que o Senhor me deu. Mas eu quero te agradecer acima de tudo. Muito obrigado por me salvar. Muito obrigada pelo meu marido, pela minha esposa. Muito obrigada pelos meus filhos. E comece então assim a praticar a gratidão. Obrigado pela minha igreja, a igreja que eu congrego. Obrigado pelas palavras dos cultos que eu ouço. Obrigada por cada louvor entoado. Então, quando tu começa a praticar a gratidão, lembre-se que Deus te ajuda então a se reconectar. Jesus então te ajuda a se reconectar com Deus. Quando você começa a praticar a gratidão,
Jesus te ajuda a se reconectar com Deus e o Espírito Santo reacende a chama pentecostal na sua vida, porque você passa a provar o seu amor a Deus através da gratidão demonstrada ao Pai. Então todo gelo espiritual passa a ser quebrado na sua vida e a chama do Espírito Santo volta a ser reacendida, né? Porque se o gelo espiritual é quebrado, o que se resta é a cinza e aquele pouquinho de faísca. Isso o Espírito Santo reacende de uma maneira impactante. Com uma faísquinha só, quando se quebra o gelo espiritual, através da gratidão, eu te garanto, o Espírito Santo se encarrega de fazer o resto. Eu quero te convidar neste dia a nós rompermos, quebrarmos todo o gelo espiritual da nossa vida. E eu quero orar com você agora para que você venha vencer a frieza espiritual em o nome do Senhor Jesus. Então ore comigo, meu querido irmão, que eu tenho certeza que o Senhor vai reacender a chama, o fervor na tua vida. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelas maravilhas, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, por essa irmã, por este irmão que está participando desta oração, que ouviu esta palavra sobre a frieza espiritual. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada momento, cada instante que nós passamos meditando na tua palavra, que o nosso coração se alegra na tua presença. Então, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a frieza espiritual na vida deste irmão, na vida desta irmã, em nome do Senhor Jesus, que todo gelo seja quebrado para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai querido, atenda o nosso clamor, que no coração deste homem, desta mulher, reacenda a chama, o fervor pentecostal, que eles venham a ter desejo de orar mais a Ti, de ler a Tua palavra, todos os dias, como diz o salmista. Medita nela de dia e de noite. Meu Deus, que reacenda a vontade e o desejo pelas coisas sagradas, que essas pessoas possam começar a participar de grupos de estudo, aumentando assim seu conhecimento, o seu entendimento na palavra do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos a Te buscar, Senhor, investir tempo em uma identidade espiritual cheia do Teu Espírito Santo, que nós venhamos a investir tempo, Senhor, para ter essa identidade espiritual, que possamos nos envolver na nossa comunidade cristã, com os nossos irmãos, que nós possamos ter comunhão, sim, Senhor, partilhar o pão junto com os irmãos em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Pai, que essa mulher, este homem que está participando desta oração, deste momento, que eles possam buscar um discipulador espiritual, que eles possam buscar um mentor espiritual, procurar alguém que possam lhes orientar e lhes ajudar a conectar-se com Deus cada vez mais, que eles busquem a ajuda dos seus líderes, que eles busquem a ajuda do seu pastor. Meu Deus e meu Pai, eu creio que desta maneira eles vão nutrir a vida espiritual deles e reacender assim o fogo espiritual no viver deles, no seu relacionamento contigo, em nome do Senhor Jesus, Pai, que todo o abatimento espiritual e esfriamento espiritual que tenta atingir os teus filhos seja repreendido agora em o nome do Senhor Jesus, e que eles possam ser cheios de todo o fervor pentecostal em o nome do Senhor Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, que esse fervor pentecostal inunde a sua vida e que tu possa ser cheia
cheio do poder do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Se você tem gostado das orações todos os dias de manhã, compartilhe essa oração, envie para alguém e convide essa pessoa para orar contigo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor irá realizar na vida de cada um desses que tem buscado mais da presença do Senhor através da oração e da comunhão. É o meu desejo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal em o nome do Senhor Jesus. Amém.